daremos continuidade aos nossos estudos da disciplina de estatística e nesse vídeo estaremos falando sobre as unidades 5 e 6 do material. A unidade 5 ela fala de interferência a partir de duas amostras e a unidade 6, correlação e regressão. A unidade 5, que vai falar sobre interferência a partir de duas amostras, é muito importante porque nós até agora aprendemos a trabalhar com uma amostra e a determinar vários fatores dessa amostra e também alguns testes e algumas estimativas de intervalos de confiança que têm a ver com a população. Mas e quando nós temos duas amostras diferentes? Então, nesse capítulo, nós aprendemos a estudar a respeito dessas interferências entre essas duas amostras. O primeiro ponto que a gente estuda é sobre a proporção combinada, que é uma proporção calculada em cima de duas amostras. Também, a partir daí, nós aprendemos a calcular a estatística de teste, muito usado quando nós precisamos fazer algum teste de hipótese. Quando precisamos fazer algum teste a partir de uma amostra que vai nos referenciar para a população. E também nós conseguimos, através desses cálculos, calcular intervalos de confiança para essas duas proporções. Intervalos que não vão ser mais de uma proporção ou de outra, como estudados nos capítulos anteriores, mas serão um intervalo de confiança para a diferença entre essas duas proporções. Também iremos aprender sobre duas amostras independentes, como calcular intervalos de confiança para a média dessas duas amostras, para a diferença da média dessas duas amostras independentes. E aí nós temos também, da mesma forma, cálculos, fórmulas para poder aprender a fazer a estatística de teste, usada em teste de hipótese, e também o intervalo de confiança, que vai ser muito necessário na hora de a gente entender, a partir de duas amostras, qual é o intervalo de confiança que a diferença da média entre essas duas amostras vai estar olhando para a população. Então, com duas amostras independentes, a gente consegue saber qual vai ser a diferença, o intervalo de confiança para a diferença das duas médias populacionais dessas duas populações. Então, é muito interessante porque a gente começa a aprender a comparar amostras diferentes. E nós também conseguimos ver para amostras dependentes. Já nas amostras dependentes, onde cada valor, cada variável de uma amostra tem uma certa relação com a outra, nós iremos aprender que vai surgir uma nova variável chamada D, que é a diferença entre a variável de uma amostra com a variável de outra. E a partir desse D, nós conseguimos também calcular uma nova média aí, conseguimos calcular uma estatística de teste para essa média que é uma média populacional D, e também conseguimos calcular intervalos de confiança para essa média. Na unidade 6, onde iremos tratar sobre correlação e regressão, o primeiro conceito importante é o próprio conceito de correlação. Quando você tem duas variáveis e essas variáveis estão relacionadas uma com a outra, onde você consegue determinar para a segunda variável qual é o valor dela a partir da primeira variável. E quando essa relação ela tem um padrão linear, nós chamamos essa correlação de uma correlação linear. E aí nessa correlação linear, o primeiro ponto importante é aprender a calcular o coeficiente de correlação linear. Esse coeficiente nós temos a forma de cálculo dele e também ele tem suas várias propriedades muito importantes para que você estude e entenda um pouco mais sobre correlação linear. Temos também um exemplo muito interessante, muito explicativo no material de como você aprender a calcular esse coeficiente para duas variáveis diferentes, aprendendo assim o conceito e as propriedades do coeficiente da correlação linear. Também temos a regressão. A regressão também envolve duas variáveis, e aí quando nós temos
duas variáveis num diagrama de dispersão e essa dispersão ela se assemelha a uma reta, nós temos então a regressão. Nessa regressão nós temos a reta de regressão, consequentemente a equação de regressão, que vai relacionar duas variáveis. A primeira variável ela pode ser chamada de variável independente e a segunda variável vai ser a variável dependente, porque ela vai depender da primeira variável. E como a equação de uma reta ela vai ser sempre a partir de um coeficiente angular e um coeficiente linear, a equação da reta de regressão ela vai ter um coeficiente angular e um coeficiente linear, onde nós aprendemos a determinar esses coeficientes, né? E para finalizar essa parte de regressão, nós temos também o intervalo de predição e de variação. Nós conseguimos também determinar esse intervalo onde essa regressão ela vai acontecer e com vários fatores, a partir da diferença ali entre o x0 e até o x final, da mesma forma com os valores da outra variável, que seria a variável independente.